Olá, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, estudantes do nosso curso CMA, curso básico e médio em teologia. Mais uma vez aqui estamos de volta e desta feita vamos tratar do panorama do Antigo Testamento 2, a segunda parte dessa disciplina, onde na disciplina anterior nós estudamos o panorama do Antigo Testamento 1, relacionada à geografia da região do Oriente Médio, mais especificamente de Israel, onde nós estudamos também relevo, rios, montanhas e vales, ok? Agora nós estaremos estudando a parte teológica do Antigo Testamento, as suas divisões, as suas temáticas, os autores e o conteúdo de cada parte de blocos de livros do Antigo Testamento. Eu espero que vocês estejam estudando aí o conteúdo que está na apostila, que está bem mais detalhado, mais aprofundado, e aqui nós estaremos pontuando algumas coisas que julgamos importantes e que talvez tenha gerado alguma dúvida no conteúdo da apostila, e nós iremos aqui reforçar e esclarecer essas dúvidas, ok? Eu peço que vocês interajam no nosso canal, lá no YouTube, curtindo, comentando e compartilhando. Faça isso, nos ajude para que nossos vídeos possam alcançar mais pessoas. Deus abençoe a todos vocês e vamos lá, vamos aos nossos estudos. Bem, então queremos aqui abordar a parte do Antigo Testamento, mas antes dar algumas pinceladas, lembrando da nossa disciplina de Bibliologia, onde nós estudamos a origem da Bíblia, os materiais que foram utilizados para a confecção do nosso livro sagrado. Aprendemos que a Bíblia ela foi escrita por mais de 40 autores de épocas diferentes, de lugares e regiões diferentes de Israel. Entendemos que esses autores eram inspirados pelo Espírito Santo, de forma que o que eles escreviam eram a vontade de Deus, era a palavra de Deus, de fato, a palavra de Deus. Vale lembrar que muitos desses autores escreviam debaixo de uma ordem divina, quando Deus mandava eles registrar, eles escreviam sabendo que era Deus que estava dando aquela ordem para eles registrarem. Já outros escreviam sem saber que estavam sendo inspirados por Deus, a saber, a grande parte dos profetas que escreviam eram inspirados por isso para profetizar, mas não sabiam que os seus registros, aquilo que se registrava, muitos deles não sabiam que estavam sendo inspirados por Deus para registrarem tais acontecimentos. Bom, essa é uma visão básica de bibliologia, né? Qualquer coisa eu peço que vocês retornem lá à nossa primeira aula e estudem a parte de inspiração, infalibilidade e inerrância das escrituras, ok? Nosso foco aqui nós iremos estudar a parte de divisão do Antigo Testamento, e é interessante nós pontuarmos, antes de nós adentrarmos ao tema, lembrar que o Antigo Testamento ele não segue uma ordem cronológica. Os livros que compõem o Antigo Testamento, eles não seguem uma ordem cronológica. O que eu quero dizer com ordem cronológica? O ano tal aconteceu isso, no segundo ano aconteceu aquilo, livro tal fala do terceiro ano, livro tal fala do quarto, quinto ano, assim, nessa sequência de fatos, de registros dos acontecimentos. Os livros eles não obedecem a uma sequência de datas, mas a Bíblia nossa está organizada por assuntos. E é isso que nós iremos ver agora. Bem, queridos, então nós iremos agora estudar a parte relacionada ao Antigo Testamento, propriamente dita. O Antigo Testamento não segue uma sequência totalmente cronológica, como eu falei há pouco, né, de organização dos livros, nem na distribuição que conhecemos atualmente, e nem dentro do cânon judaico, que o cânon judaico é chamado de Taná. O que a gente chama hoje de Antigo Testamento, os 39 livros, para os judeus, o Taná, que é essa palavra que você está vendo aí, hebraica. Taná é o nosso, em judaico, em hebraico é o nosso, para os judeus é o nosso Antigo Testamento, os 39 livros. Então, a divisão que nós temos não é a mesma divisão que os judeus têm do Antigo Testamento no Taná, ok? O que eu vou apresentar aqui é o que é comumente conhecido da divisão dentro da teologia cristã evangélica e não da judaica. É o livro da lei. Esse é o primeiro bloco, o livro da lei, que é composto dos 5 livros cuja autoria pertence a Moisés. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que compõem o bloco de livros da lei, ou Pentateuco,
Então, nós conhecemos o Pentateuco, que significa os cinco, né? Pente é uma palavra grega que se refere a cinco. Então, Pentateuco, ou livros da lei, são os 5 livros de Moisés, que vai de Gênesis até Deuteronômio. O segundo bloco de livros que nós iremos estudar é os livros históricos. Os livros históricos, aí a setinha vermelha está apontando, corresponde a Josué, de Josué até Esté. São 12 livros históricos porque narram a história de Israel durante esse período, desde Josué, que sucedeu Moisés, até a rainha Esté. Então, esses livros que compõem esse período fazem parte do bloco de livros históricos. O terceiro bloco são os livros poéticos. São os 5 livros que compõem esse bloco de livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Esses são os 5 livros que compõem o bloco de livros poéticos. Livro dos Profetas Maiores, bloco dos livros dos Profetas Maiores. Então, nós temos aqui 5. Você tem que gravar bem isso, porque quando você memoriza, fica fácil de você compreender alguns temas, algumas divisões e alguns assuntos que são tratados dentro da teologia. Então, nós temos aí os livros, o bloco de livros proféticos, dos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eles são chamados de profetas maiores, não por causa de estatura, né? Mas sim porque o livro deles tem mais capítulos do que os livros dos profetas menores que nós iremos ver agora. O último bloco é esse, o bloco dos livros dos profetas menores, que vai desde Oséias até Malaquias. Então nós temos aí esse conjunto de blocos de livros proféticos que estão dentro do grupo de profetas menores. Eles são menores porque o conteúdo dos livros deles são curtos, né? São poucos capítulos em relação aos profetas maiores, que já tem um volume maior, ok? Então é interessante vocês estudarem isso, porque esse conteúdo fica de fácil assimilação quando a gente decora, aprende, e para a gente estudar os temas que nós iremos abordar futuramente, tendo essa compreensão, vai facilitar bastante. Pentateuco é o nome que se dá aos 5 primeiros livros do Novo Testamento. A palavra Pentateuco é uma palavra de origem grega, pente significa 5, e teucos, ferramenta, utensílio, vaso, estojo, para rolo e papiro. O termo foi usado pela primeira vez por Orígenes para se referir aos 5 livros de Moisés. O Pentateuco foi chamado em hebraico de Torá. Bem, a autoria dos 5 primeiros livros é atribuída a Moisés, com exceção do capítulo 34, que é atribuído a Josué, onde temos o relato da morte de Moisés. O nome Gênesis é uma palavra de origem grega, que vem na Septuaginta. Lembram da nossa aula sobre bibliologia, onde falamos sobre Septuaginta, que foram a tradução de 70, mais especificamente 72 judeus que traduziram para a língua grega o Antigo Testamento. Então, essa tradução grega é chamada de Septuaginta. Bom, a palavra Gênesis significa princípio, origem e nascimento. O título em hebraico é Bereshit. Então, Gênesis é uma palavra grega e Bereshit é a palavra hebraica, que todos significam origem. Gênesis significa origem, começo, e Bereshit no hebraico significa princípio, no começo, mas literalmente no começo. O livro de Gênesis ele é interessante porque nele nós encontramos o começo de todas as coisas. Ele é também conhecido como livro dos começos, porque lá nós temos o relato da criação, de como começou a vida na Terra e quem foi o seu autor, que é Deus. Nós encontramos o começo, a origem da criação, de onde começou o mundo. Nós encontramos também o primeiro casamento, quem efetuou foi o próprio Deus, no Jardim do Éden, entre Adão e Eva. Deus abençoou o casamento, a constituição da família, a primeira família, foi o começo da família ali também. Em Gênesis está registrado também
o primeiro homicídio. Em Gênesis está registrado também o primeiro pecado. Em Gênesis está registrado também a primeira adoração. Em Gênesis nós vemos o relato também da primeira promessa, da vinda do Salvador. É chamado também de proto-evangelho, a mensagem em Gênesis 3, onde Deus faz a promessa de um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali se encontra a primeira mensagem apontando para Cristo. É chamado por isso de proto-evangelho, o primeiro, o embrionário, o evangelho de forma embrionária. Então é chamado de livro dos começos, porque nele se encontra as origens de tanto das coisas que vieram causar o pecado, como também das primeiras promessas de redenção para o homem. Outro fato interessante que nós encontramos no livro de Gênesis é que, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, Deus ele trata a humanidade de uma forma geral. Deus se relaciona com a humanidade de uma forma mais abrangente. Mas a partir do capítulo 12, Deus sai do geral para o particular. Deus tratava até o capítulo 11 de uma forma geral, e agora ele vai tratar a partir do capítulo 12 de uma forma particular, quando ele visita Abrão, lá na cidade de Ur dos Caldeus, onde ele tem um encontro com Abrão e lhe faz promessas. A partir do capítulo 12 de Gênesis, a história sai do geral para o particular. Deus agora passa a tratar com um homem e a sua família. É interessante também nós pontuarmos algo interessante no livro de Gênesis, mais especificamente. Muitos temas nós podemos extrair do livro de Gênesis, mas uma coisa que se destaca durante todo o livro é a presença das alianças no livro de Gênesis. Nós encontramos aqui, nesse livro, pelo menos 3 alianças que Deus fez no livro de Gênesis. A primeira delas é conhecida como a Aliança das Obras. Aliança das Obras, lá no capítulo 1 de Gênesis, onde Deus fala com Adão, dizendo que para ele não comer da árvore da vida. Mas, ainda que uma análise do texto, você fazendo uma leitura rápida nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, talvez não se perceba esse tipo de pacto ou aliança que é feita entre Deus e Adão. Mas como eu posso afirmar que existe uma aliança entre Deus e Adão lá em Gênesis, quando o escritor aos Hebreus ele nos diz que todo pecado é a transgressão da lei. Então, Adão, assim que ele desobedece a Deus, ele comete um pecado. Bom, se todo pecado é uma transgressão da lei, qual foi a transgressão de Adão? Já que Adão pecou, então ele transgrediu alguma lei. Então, qual foi a transgressão cometida por Adão, já que ele pecou ouvindo a serpente, desobedecendo a Deus? Então, se ele pecou, ele transgrediu uma lei. E qual foi a lei que Adão transgrediu? A lei de que Deus estabeleceu que de toda árvore ele poderia comer, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo era uma lei. Talvez na leitura nós não percebemos isso, mas quando lemos o Novo Testamento, fica evidenciado de que a transgressão da lei, o pecado que foi cometido por Adão, transgrediu essa lei de Deus estabelecida pelo próprio Senhor. É uma afronta direta de Adão para com Deus. Adão afronta a Deus, dando a vez e a razão à serpente inimiga de Deus. A segunda aliança que nós percebemos no Antigo Testamento é a aliança da preservação. Lá nós encontramos nos relatos de Gênesis do capítulo 6 até o capítulo 11, quando Deus ele destrói o mundo com dilúvio, com a água da chuva durante o período de um ano, e a família de Noé é preservada. Assim que a família de Noé sai da arca, Deus faz um pacto com Noé. E esse pacto tem os mesmos modelos, os mesmos moldes do pacto que Deus fez com Adão, para que ele governasse a terra e multiplicasse e fosse fecundo, e que ele governasse a terra. O mesmo modelo de lei estabelecida, as ordens e as orientações estabelecidas para Adão, Deus repete em Noé. E para provar que essa aliança era perpétua
Deus coloca no céu o seu arco. Nós conhecemos como arco-íris. E Deus fala: não mais destruirei a terra com água, porei meu arco no céu para lembrar as gerações futuras desta promessa. Então, essa é conhecida como a aliança da preservação, onde Deus promete preservar a sua criação e não mais destruir com água. A terceira aliança que nós encontramos no livro de Gênesis é a aliança da promessa, quando Deus promete a Abraão. A partir do capítulo 12, como nós mencionamos, Deus chama a Abraão, ele trata de uma forma agora particular, não mais de uma forma geral com a humanidade, mas agora ele vai escolher uma pessoa e através daquela pessoa e a sua família, Deus iria ter uma descendência, um povo escolhido, e através daquele povo ele iria refletir, essa nação iria refletir a glória de Deus e seria luz para as nações. Por isso Deus chama a Abrão, na época Abrão, e lhe faz promessas. Essas promessas feitas a Abrão, que posteriormente passou a se chamar Abraão, é chamada da aliança da promessa.